E se a gente pegasse duas áreas do conhecimento que parecem não ter nada a ver, uma espiritual e outra científica, separadas por quase um século, e descobrissem que elas estavam, na verdade, fazendo as mesmas perguntas sobre a natureza da realidade? Pois é, hoje a gente vai explorar os paralelos fascinantes entre a filosofia espírita, lá do século XIX, e a mecânica quântica do século XX. A nossa jornada vai começar com uma pergunta bem fundamental que tanto o espiritismo quanto a física quântica meio que forçam a gente a fazer. Será que o mundo que a gente vê é tudo o que realmente existe? Vamos mergulhar nisso explorando os mundos que são visíveis e os invisíveis. Olha só que interessante. Tanto a doutrina espírita, com a ideia de mundos espirituais, quanto a física quântica, com aquele reino subatômico dela, acabam dizendo a mesma coisa. A realidade que a gente percebe com os nossos 5 sentidos é, na verdade, só a pontinha do iceberg. E é exatamente aqui que as coisas começam a ficar curiosas. A gente tem duas perspectivas muito diferentes. Uma que se baseia na comunicação com espíritos e outra em equações matemáticas complexas, mas que, de um jeito surpreendente, parecem apontar para a mesma direção. De um lado, o Espiritismo nos fala de um espaço que está, na verdade, povoado por seres inteligentes, só que a gente não os vê por causa do tal véu material. Aí, do outro lado, vem a mecânica quântica e revela uma realidade super esquisita de ondas e partículas que também existe, mas está completamente fora do alcance da nossa visão. São duas linguagens diferentes para descrever um universo que vai muito além daquilo que é visível. Tá, mas se existe algo além do que a gente vê, o que isso significa para a própria matéria que forma o nosso mundo? Bom, a próxima convergência que a gente vai ver é impressionante. Tanto o espiritismo quanto a física quântica descrevem a matéria não como algo sólido, mas como algo fluido, vibracional. Para explicar como é que o espírito se conecta ao corpo, o espiritismo traz a ideia do perispírito. Dá para pensar nele como uma espécie de ponte, sabe? Um invólucro semimaterial que permite que a alma, que é imaterial, consiga interagir com o mundo físico. É a substância que basicamente une 2 planos de existência. Agora, vamos olhar o paralelo na física. A mecânica quântica simplesmente virou a nossa noção de matéria de cabeça para baixo com a tal da dualidade onda-partícula. A ideia é que as partículas que formam tudo, de uma cadeira a uma estrela, não são bolinhas sólidas. Elas existem, na verdade, num estado de potencial, se comportando como ondas, até o momento em que são observadas. E aqui está a conexão. Os textos espíritas descrevem o perispírito como algo que pode mudar de estado, que pode se condensar e até se tornar visível. Isso soa muito parecido com a forma como a matéria, lá no nível quântico, pode se manifestar de jeitos diferentes, ora como onda, ora como partícula. Ou seja, nos 2 casos, a solidez é uma coisa bem relativa. A mensagem dos 2 lados é bem clara. O que parece sólido e parado é, na verdade, a manifestação de algo muito mais fundamental, fluido, dinâmico. A realidade é menos um objeto e mais uma vibração. Certo. Se a realidade é mais fluida e complexa do que parece, será que a gente está limitado a só uma versão dela? Agora vamos explorar uma das ideias mais radicais que aparecem tanto no espiritismo quanto na física quântica, a de que podem existir múltiplas realidades. No universo espírita, a Terra não é o único lugar onde a vida acontece. A doutrina fala de uma infinidade de mundos habitados, cada um num estágio diferente de evolução. Eles serviriam de lar para espíritos em várias fases do seu progresso. E aí, de uma forma bem surpreendente, isso ecoa numa das interpretações mais estranhas da mecânica quântica, a interpretação de muitos mundos. Essa teoria basicamente sugere que, a cada evento quântico, o universo não escolhe um resultado. Ele se divide, criando universos paralelos onde cada possibilidade se torna real. Imagina só cada decisão que a gente toma, cada evento que acontece. Segundo essa interpretação, em vez de um caminho único, a realidade se ramifica, que nem os galhos de uma árvore. Para cada possibilidade, um novo universo é criado. Em algum lugar, uma outra versão da realidade está acontecendo exatamente agora. Ok, até agora a gente explorou a natureza da matéria e da realidade. Mas a conexão mais profunda entre esses 2 mundos talvez esteja no papel que ambos dão para a consciência. E se a mente não for só uma espectadora, mas uma participante ativa na criação da realidade? Para o espiritismo, não tem conversa. A mente é a base de tudo. Como a citação diz, o universo é a exteriorização do pensamento divino e a nossa mente partilha dessa essência criadora. A gente não é só observador passivo, a gente é agente que molda a realidade com os nossos pensamentos. E essa ideia se materializa num conceito chamado fluido mental.
O Espiritismo descreve ele não como algo que sai do cérebro, mas como uma energia sutil que emana da própria mente. E essa energia seria capaz de interagir com a matéria, influenciando tanto o mundo físico quanto o espiritual. E é justamente através desse poder da mente que o Espiritismo tenta explicar uma série de fenômenos, como a gente vê aqui na lista. Desde a transmissão de pensamento e a visão à distância, até curas consideradas instantâneas, tudo estaria ligado à capacidade do espírito de projetar sua energia e sua vontade sobre a realidade. E, de novo, a gente encontra um eco bem desconcertante na física quântica. O famoso efeito do observador mostra que, no nível subatômico, o simples ato de observar ou medir um sistema quântico altera o comportamento dele. Parece que a consciência do observador não é passiva, ela está, de alguma forma, envolvida na determinação do que é real. Então, o que tudo isso quer dizer, afinal? O objetivo aqui não é falar que espiritismo e física quântica são a mesma coisa, longe disso. O que é realmente fascinante é perceber que, por caminhos completamente diferentes, ambos nos levam a fazer as mesmas perguntas profundas sobre o universo. Ambos nos desafiam a aceitar que a realidade vai muito além dos nossos 5 sentidos. Ambos sugerem que a matéria, na sua essência, é energia. Ambos abrem a porta para a possibilidade de múltiplas realidades e, talvez o mais importante, ambos colocam a consciência num papel central na dança do universo. Eles estão empurrando as fronteiras do nosso entendimento em direções muito, muito parecidas. Essa citação do Allan Kardec, escrita lá no século XIX, parece quase uma profecia. Ela antecipa um tempo em que a ciência e a religião poderiam parar de se ver como inimigas e começar a conversar, reconhecendo que as duas buscam entender a mesma realidade, ainda que com ferramentas diferentes. No fim das contas, talvez a grande lição seja que a busca humana pela verdade, seja ela através da revelação espiritual ou da investigação científica, sempre nos leva a contemplar os mesmos profundos mistérios da existência.